E aí, galera, um grande salve aí para todos. Nesse fim de noitinha aqui na Holanda, já mais um dia de trabalho, mais uma madrugada de trabalho que se foi e tá se fechando com sucesso. Eu passei aqui porque essa semana eu botei uma foto nas redes sociais dizendo que eu já sofri discriminação, já tive probleminhas com polícias, mal entendidos com polícia, que já resolvi tudo, já fui legal, já passei por várias coisas na vida aqui. E hoje em dia eu só tenho gratidão por tudo que eu passei, a experiência que eu tenho hoje em dia de vida é só mesmo gratidão para tudo e para todos, porque 2010, eu acabei de me formar, em 2010 já fui começando a trabalhar na grande biblioteca de Haia, Koninklijke Bibliotheek de Haia. Foi uma das minhas primeiras experiências numa empresa muito grande. Então, logo de cara, quando eu entrei, eu ainda não estava tão preparada com o meu holandês, mas o chefe e os diretores da empresa sabiam disso, que eu era brasileira e que eu ainda estava com aulas de reforço para me aperfeiçoar cada vez mais o meu holandês. Mas eles me aceitaram, eles me acolheram, o diretor da empresa, sabe? Pela Tririon, eu trabalhava e trabalho nessa época, eu trabalhava. Ele foi uma pessoa assim maravilhosa, que abriu as portas de um mundo maravilhoso para mim. Logo de cara eu cometi um erro gramatical numa reportagem minha. Por exemplo, uma palavra com 2K, makkelijk, e essa palavra tem 2K e eu botei 1K na época. Aí a Jaqueline, holandesa, nessa época, chegou comigo gritando simplesmente que eu tinha errado aquela palavra, que aquela palavra não era assim que se escrevia e blá blá blá. Só que ela não chegou comigo falando, ela quis se engrandecer, ela quis me humilhar na frente de todo mundo, ela quis simplesmente mostrar que eu era recém-chegada, estrangeira ali naquele lugar, sabe? E os meus amigos de cara viram. Eu acho que se você ainda não sofreu essa discriminação, é normal e você nunca vai sofrer, porque você nunca trabalhou no meio de um grupo de holandeses. Eu trabalhava de cara com 7 holandeses e 3 ou 4 pessoas que eram estrangeiras, tá? Você que vive só no meio de brasileiros, falando a tua língua, você se defende no meio dos brasileiros. Ah, porque eu sou casada com um holandês e eu nunca sofri discriminação. Claro que não, você nunca vai sofrer, porque se você não tem um contato social com os holandeses, se você não senta na mesa do bater papo com os holandeses, você vai bater papo somente com os brasileiros, você não vai ter essa discriminação, porque você não sente, porque você não ouve, você não vê. Então, essa é a diferença de muita gente que nunca sofreu a discriminação. Eu não sofri discriminação por ser lésbica, por ter o cabelo duro ou por ser negra. Não, eu simplesmente sofri uma discriminação dentro do meu trabalho. Então, foi uma discriminação na época na qual a pessoa fez uma perseguição comigo, porque em todos os meus horários de trabalho que a Jaqueline começou a vir, ela vinha me substituir, ela vinha e fazia 15 minutos de atraso no meu horário. A primeira vez ela fez isso, a segunda vez ela fez isso, a terceira vez. Na terceira vez eu falei para ela, se você chegar mais uma vez 15 minutos atrasada do meu horário, que você rouba esses 15 minutos do meu tempo, eu simplesmente vou levar isso para cima pro meu chefe. Aí vai virar casos extremamente de outro nível. Não vai ser mais de simplesmente te avisar. Bem, ela não aceitou aquilo, ela não me via como uma colega, ela me via como uma inimiga que estava entrando ali e poderia roubar o lugar dela. Era essa a verdade e continua sendo a realidade
de muitas pessoas ainda em termos de se sentir insegura dentro do trabalho. Ela quis, naquele momento que ela me corrigiu numa reportagem, que eu escrevi uma palavra errada, que era uma palavra com 2K, eu botei um K, por exemplo, mácula, que é uma palavra do significado fácil. Ela não quis ensinar a pessoa, ela não quis corrigir um erro, ela quis me diminuir dentro do trabalho. Ela fez na hora com que eu, assim, uma analfabeta que ainda está aprendendo o alfabeto. E isso daí não era e não é. Porque eu já estava com meu diploma, eu já tinha trabalhado para isso, mas eu entrei num lugar que era bastante movimentado e simplesmente ela quis me diminuir naquele exato momento. Os meus colegas de trabalho, eles viram e aquilo para mim foi ótimo deles terem visto, porque eu achava que ninguém ia me apoiar na época. Mas não, pelo contrário. A Jaqueline, ela não aceitou que eu, como brasileira, recém-formada, tivesse uma posição de segurança ali na empresa que ela trabalhava já há alguns anos. Ela não aceitou aquilo como um lado positivo de querer me ajudar, de me ensinar as coisas. Não, ela quis ser a minha chefa, ela quis me mandar numa maneira na qual ela foi completamente errada. Bem, na verdade, eu entrei em contato com minha ex e falei que eu estava sofrendo um abuso, que eu não estava me sentindo bem no trabalho. E ela me disse que a gente tem direito de ter um contato pessoal dentro da empresa. Eu fui, reli aquilo e entrei em contato com o meu contato pessoal, que era, nessa época, o Rony. Aí a gente teve uma reunião, eu e ele, e nesse meio tempo, eu consegui juntar provas, que ela chegava atrasada. Eu trabalho com câmeras, você vê, os tempos ficam gravados nas câmeras. Eu trabalho no escritório, esse é o meu escritório. Aquele rapaz que vocês veem que vem aqui comer sempre, ele trabalha em outra área que é mobília surveillante. Ele trabalha com carro, eu trabalho no objeto, tá? Com câmeras. Aí ele vem e eu peço apoio para ele. Ele não vem chegar aqui para me controlar. Porque se ele chegar controlando, aí ele já vai chegar simplesmente fazendo algo errado. Que foi o que aconteceu com a minha ex-colega Jaqueline. Ela simplesmente chegou já dando ordem, querendo mostrar que ela era mais velha ali, que ela era superior a mim. Só que nisso eu me senti o quê? Discriminada. Eu me senti, na época, eu me senti que alguém não... rejeitada por ela, rejeitada na época. Fui rejeitada, eu me senti humilhada, às vezes, eu me senti humilhada dela ter gritado, não falado, não olhado para a pessoa querendo ajudar, mas querendo humilhar, querendo se engrandecer em cima daquela situação. Bem, levei para o meu superior, peguei todas as provas, chamei o meu amigo na época que trabalhava mais de 10 anos lá, e ele foi depor ao meu favor, tá? Eu disse que eu queria que ele usasse todos os procedimentos corretos. Chamamos Jaqueline, eu e ele para uma reunião particular. Fizemos a reunião, mostrei todas as provas, falamos cara a cara. Ela disse que não era verdade e o meu amigo foi por trás e fez uma queixa dela no anônimo, né? Ele ficou no anonimato para ele não ser comprometido sobre esse assunto. Bem, na verdade, ela ganhou um cartão vermelho, ela ganhou simplesmente uma advertência do nosso chefe e ele pediu para ela tirar 7 dias de folga. Quando ela voltou, em 7 dias eu já tinha aprendido muita coisa na empresa.
Eu já estava num nível muito bom lá dentro. Todos os meus amigos já me respeitavam e eu conquistei isso, tá, gente? Isso foi uma conquista muito grande depois dos constrangimentos que eu passei. Depois da tempestade vem a bonança, né? Então foi isso. Quando ela chegou, depois de 7 dias, ela chegou outra pessoa, porque eu parei com o processo. Juridicamente, eu poderia ter levado isso adiante como discriminação, como poderia ter ficado doente, depressiva, porque eu tinha um contrato na época de, parece que eram 32 horas, se eu não me engano. Nem sabia disso também, senão já teria até me aproveitado, olha bem. Ai, bem aproveitadora da situação, né? Pois é, mas aí, voltando, falando sério, o lado jurídico eu parei, eu disse que eu não queria, que eu jamais iria prejudicá-la, porque ela trabalhava há muitos anos já na empresa, eu jamais iria ser a minha intenção ali naquele momento. Só que eu queria respeito, porque eu não estava ali somente por o diretor ter ido com a minha cara, o diretor ter me apoiado. Não, não era isso, tá? Eu tava ali para aprender, para melhorar o meu holandês, eu tava ali para que a gente pudesse se comunicar e, ao mesmo tempo, a gente pudesse compartilhar as experiências. No fim dessa história toda, se eu não tivesse lutado, eu acho que eu não teria nem ficado ali e eu teria desistido. Porque, na verdade, gente, a gente tem que ver que a gente nunca vai sofrer discriminação quando você só vive no meio de brasileiro. Quando você não entende o que as pessoas falam. Tem gente que tá ali no meio dos holandeses, mas tá ali num mundo e os holandeses em outro. Tem holandeses que estão falando mal da gente, cochichando, a gente não entende porque tá longe, porque a gente não tá ouvindo. A gente tá no nosso próprio mundo, tá entendendo? Então, quando aconteceu isso comigo, foi uma discriminação na época, foi uma humilhação, foi tudo um sentimento de coisas ruins, mas a minha prepotência, a minha força, a minha vontade de crescer ali, de aprender, foi maior do que tudo isso. Hoje em dia eu falo com todo orgulho do mundo que eu superei tudo, que eu conquistei o meu lugar lá dentro, que eu ganhei amizades lá dentro, fiz amigos até hoje e que eu tô super feliz por poder compartilhar essa história com vocês aqui. Essa foi uma das histórias da minha vida que aconteceu e isso foi um caso real, fatos reais. Eu espero que você goste, deixa o like aí e boa noite para você.